alunos. Hoje nós vamos fazer a leitura colaborativa da história do Joãozinho Sem Medo. Esse texto ele foi escrito por Italo Calvino, um escritor muito importante italiano. Ele nasceu em Cuba, mas depois a família retornou para a Itália, porque estava de viagem, já que seus pais eram cientistas. Ele fez filmes também, ganhou muitos prêmios, além dos livros que ele escreveu e dos textos. Então, vamos acompanhar essa história que é muito engraçada, é muito também, vamos dizer assim, com suspense, um pouquinho de terror, porque quando nós falamos Joãozinho Sem Medo, o que nós podemos pensar? Que é uma pessoa que não tem medo de nada, então ela vai passar por obstáculos, né? Ela vai passar por sustos, para realmente pôr em prova a sua coragem, certo? Então vamos começar. Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Será que o Joãozinho vai ter coragem de ir para esse palácio? Afinal, ele teria que não ter medo para ir, né? E realmente, o nome dele já diz, né? Joãozinho Sem Medo. Mas será que ele não vai passar um grande susto? Será que ele não vai ver coisas estranhas demais? Bom, vamos ver se ele aceitou. Por que eu sentiria medo? Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve coragem de passar a noite lá. Será que ele foi para o palácio? Será que ele teve coragem? Eu ainda estou na dúvida. Mas vamos ver. Imaginem, Joãozinho levou um cadeiro, uma garrafa e uma linguiça. E lá se foi. Eu levaria mais coisas, levaria alguma coisa para me proteger, porque se tem que passar a noite num lugar e todo mundo sai de lá morto, eu não sei não. Acho que só isso que ele levou foi muito pouco. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa quando ouvi uma voz saindo da chaminé. Jogo? E Joãozinho respondeu: jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de um homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar: jogo? E Joãozinho: jogue logo! E desceu outra perna de um homem. Joãozinho mordeu a linguiça de novo. Jogo? Jogue logo! Nossa, esse Joãozinho realmente não tem medo de nada, hein? Primeiro uma voz que saiu de dentro da chaminé. E ele respondeu com a maior naturalidade. Depois desceu uma perna. Depois outra. Eu estaria morrendo de medo, já teria até desmaiado e saído correndo. Mas o Joãozinho não. Tá firme e forte lá e respondendo ainda. Olhem, prestem atenção nesse diálogo, o uso da travessão nas falas, da letra maiúscula nos parágrafos, nos inícios, também depois dos pontos, como depois do ponto final, da interrogação, da exclamação. O uso desses dois pontos também, pergunta, em uma frase que ele quer expressar certeza, que pode jogar, certo? Vamos ver o que vai acontecer. E desceu um braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogo?
Jogue logo outro braço. Jogo? Ai, meu Deus do céu. Acho que essa história não vai dar certo. Jogue! E caiu um corpo que se colou nas pernas e nos braços, ficando em pé. Um homem sem cabeça. Ai, meu Deus do céu. Eu já tinha me dado um ataque do coração se eu olhasse uma figura dessas. Jogo? Jogue! E agora? O que será que vai acontecer? Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homem zarrão, gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo: "A saúde!" O homem zarrão disse: "Pegue o candeeiro e venha." Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Ai, será o que vai acontecer? Será que ele vai acompanhar esse homem estranho que caiu da chaminé? E será que para onde que ele quer levar esse Joãozinho? "Passa na frente", disse Joãozinho. "Você", disse o homem. "Você", disse Joãozinho. Então o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio, com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portinhola. "Abra", disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho: "Abra você." E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. "Desça", disse o homem. "Primeiro você", disse Joãozinho. Desceram ao subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. "Levante." "Levante você", disse Joãozinho. E o homem a ergueu como se fosse uma pedrinha. Nossa, mas realmente esse Joãozinho não tem medo. Porque eu já nem estava mais aí nesse palácio. Bom, quando o autor coloca homem zarrão, ele quer dizer um homem muito, 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 muito grande, né? Isso é um recurso linguístico que a gente já viu lá na Bruxa e o Caldeirão e que também acontece aqui. Ele quer mostrar que o homem era muito grande. E uma portinhola é uma portinha pequena, né? É uma pequena passagem, por exemplo. Vejam aqui também a importância dos sinais de pontuação para cada frase, né, do diálogo, para nos mostrar o que é uma pergunta, o que é uma frase de efeito, né? Ou uma palavra que quer demonstrar um sentimento, uma expressão. Nossa, mas e esse homem que apareceu? Será que ele era o dono do palácio? Será que ele era um empregado, alguém que morou, né? Porque é muito estranho um corpo desse assim do nada e ficar falando ainda. E mais estranho é Joãozinho não sentir medo, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moedas de ouro. "Leve para cima", disse o homem. "Leve para cima você", disse Joãozinho. E o homem levou, uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: "Nossa, o que será que o homem diz para o Joãozinho, hein? Será que o Joãozinho vai ganhar dinheiro? Será que ele vai ficar rico? Vamos ver." Joãozinho quebrou-se o encanto. Arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. "Dessas tigelas, uma é sua." Arrancou-se um braço que tropou pela chaminé. "Outra é para a companhia que virá buscá-lo pensando que está morto." Arrancou-se também outro braço que acompanhou o primeiro. "A terceira é para o primeiro pobre que passar." Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. "Pode ficar com o palácio também." Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio.
e a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se um canto. Miserei-me, miserei-me. Quem será que era que estava vindo? Bom, vamos ver. Era a companhia com um caixão que vinha recolher Joãozinho morto. E viram na janela fumando cachimbo. Nossa, eles devem ter tomado um susto, né? Por ver o Joãozinho ainda vivo, já que toda vez que eles iam era para buscar um corpo. Joãozinho sem medo ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio. Até um dia em que, ao se virar, viu sua sombra e levou um susto tão grande que morreu. Nossa, ele passou por tanta coisa e foi morrer logo de uma coisa tão simples, né? Por conta da sombra. Pois é, essa história é muito legal. Mas temos que fazer uma análise aqui na atividade 2D, né? Vamos pensar e descobrir de quem são as falas que estão grifadas aqui no texto. Eu vou pedir que vocês abram na página, né, 41, e na frente da fala vocês vão colocar o nome do personagem, tá bom? Lembrando que a história do Joãozinho Sem Medo está na página 138, 139 e 140 do livro Ler e Escrever, que está junto com o EMAI. O pedaço da história que o Ler e Escrever destacou para analisarmos as falas é o final, tá? Então vamos verificar de quem são as falas. E o homem levou uma de cada vez para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho quebrou-se um encanto e arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, uma é sua. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra é para a companhia que virá buscá-lo, pensando que está morto. Arrancou-se também outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira para o primeiro pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com um palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão, porque se perdeu para sempre a estirpe dos proprietários deste palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Bom, vemos que essas falas aqui são todas do homem zarrão. Lembra que ele foi caindo as partes dele pela chaminé até que ele ficou com o corpo todo montado e levou o Joãozinho até o local onde estavam as moedas de ouro, né? O que fez acabar com o encanto que estava ali ao redor daquele palácio e no caso dele próprio, que poderia descansar em paz. Vejam que nas falas há o uso do travessão, certo? Letra maiúscula, tem ponto final, porque são frases objetivas. Ele está explicando o que o Joãozinho vai fazer com o quê? Com as tigelas, né? Ele está explicando para o Joãozinho que uma ele vai ficar, outra ele vai dar para a companhia, outra para o primeiro pobre e o palácio é dele, né? Também explica o que ele vai fazer com o palácio. E a última fala, que está aqui, miseremei, miseremei. De quem será esse canto? Bom, já vemos aqui no último parágrafo que isso é explicado. É da companhia com o caixão. Então, eles vinham cantando, certo? Com o caixão para recolher o corpo do Joãozinho. Mas Joãozinho não estava morto. Ele estava bem vivo e fumando seu cachimbo. E ainda ficou rico e ganhou um palácio para morar. Pena que ele acabou se assustando com a sombra e do susto morreu, né? Deve ter dado um ataque cardíaco nele. Outro, como eu posso falar, recurso que foi usado aqui, que eu quero que vocês prestem atenção,
é que no começo é falado menino chamado Joãozinho sem medo. Mas ele anda pelo mundo, toma vinho. Isso não é coisa que criança, menino faça. Então, o menino aqui foi utilizado para dizer o sexo masculino. Ele é do gênero masculino, né? Como é um texto traduzido, porque o autor é italiano, às vezes se perdeu um pouco nessa tradução e foi utilizado o menino. Mas na verdade Joãozinho já era um homem, né? Que andava pelo mundo aí, se aventurando e vivendo, né? Várias aventuras que deram até esse nome para ele, Joãozinho sem medo. E temos outros recursos também que é utilizado neste texto. É muito utilizado verbos, né? Jogue, jogo, arrancou-se, certo? Também muitos pontos, sinais de pontuação que deixam o texto bem rico em entendimento, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do texto e da leitura. E até o próximo vídeo.